Tudo bem? Como é que vai você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Atrox Podcast. Nós já estamos na edição número 3. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nas redes sociais, está curtindo, está fazendo comentários, está dando opinião, está pedindo novos temas. Hoje nós temos páginas e páginas e páginas de histórias de futebol, histórias de camisas. Nós vamos falar de livros e outras coisas a respeito de futebol. Eu sou o Felipe Bueno, estou aqui com o Renato Martins. E aí, Renato Martins, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Tudo jóia, pessoal? Obrigado por estar me aguentando até esse terceiro episódio, pelo menos. Já está esgotando já a paciência. Né? Parece que o negócio vai longe, viu? Vai sim. Estamos fazendo sucesso aí. O pessoal está curtindo, comentando e está indo bacana. Beleza. Hoje a gente tem um convidado especial, né? É nosso amigo e é escritor também, entende pra caramba de futebol. É o Cleiton Fagundes. Tudo bem, Cleiton? Como é que vai você? Olá, Felipe, tudo bem? Um abraço para você já e para o Renato aí. Obrigado pela oportunidade de estarmos conversando sobre livros de futebol, que é uma das minhas paixões aí. E vamos lá falar sobre esse tema que tem muita coisa, né? Legal, mesa nova aqui no nosso estúdio, cheia de livros para a gente começar falando de futebol. Futebol e literatura, ou livros de futebol, não necessariamente livros de literatura, mas sim histórias que falam da história do futebol, e tem história pra caramba. Bom, eu vou começar com você, Cleiton, porque nos 2 primeiros episódios a gente falou muito mal de você. Hoje você está aqui para se defender. Mas deixa isso para depois. Primeiro eu quero saber o seguinte: futebol e livros, futebol e literatura, futebol e letras, isso aí combina ou é maluquice? Combina, vixe, combina e muito, né? É engraçado porque o futebol, ele é pro senso comum, né? Às vezes ele é muito tratado como algo que é de alienação, né? Um ópio, né? Um ópio do povo, aquela velha história. Mas o futebol tem muito o que contar, muitas histórias para serem contadas e muito bem contadas. Apesar que no Brasil, os livros de futebol, assim, eles não tinham muito espaço, né? Tipo, ficava um pouco mais, assim, restrito a jornalistas mais renomados, né? Como o próprio Mário Filho, ou mesmo o Nelson Rodrigues, né? E é legal que durante o tempo, né, durante as décadas, ele foi ganhando mais e mais espaço, jornalistas se aventurando mais, não só jornalistas, como pessoas mais comuns, pessoas que amam futebol, pesquisadores, enfim, colocando, né, livros e trabalhos assim para nós, né, que gostamos de se aprofundar no meio do futebol, muito além do que é o campo e bola, por exemplo. É engraçado que quando você fala de Nelson Rodrigues, por exemplo, aquela época que o Nelson Rodrigues escrevia muito bem sobre futebol, o Nelson Rodrigues era escritor, era dramaturgo, ele era cronista, e aí também gostava de futebol. Ele não era entendido naquela época como um cara que falava de futebol também, né? E depois que se entendeu que ele realmente entendia o futebol e falava do futebol não só como um analista de tática, de técnica, mas como um cara que meio que entendia a sociologia do futebol, a antropologia do futebol, como Mário Filho, por exemplo, como tantos outros. Agora, é legal falar também que aqui no Brasil e no mundo, né, não são só as páginas de livros que falam sobre futebol, tem toda uma tradição de jornais, toda uma tradição de revistas, né, não só aqui no Brasil, né, a Placar é uma revista que nos educou, né, o Jornal dos Esportes no Rio de Janeiro com as páginas cor-de-rosa, uma coisa famosíssima, na Itália, na Inglaterra, tem tanta coisa. Ô Renato, obviamente como é um pouquinho só mais velho que eu, não tanto, né, você lembra disso aí, de pegar página esportiva para acompanhar seu time, as contratações, as dúvidas, a escalação antes do jogo, e a revista Placar e tudo mais. Dava aquela ansiedade, chegar no dia do jogo, na véspera de um jogo importante, assim, abrir o jornal, procurar a escalação do seu time, alguma coisa assim que desse uma esperança até quando o time estava mal, ou quando estava bem, dava aquela, né, enaltecida no time. Então, eu cresci lendo o Placar, né? Dos anos 70, com adolescente e começando a frequentar estádios desde 72, era Placar. Eu lembro que a Placar era semanal, né? Nessa época. E saía, a gente ficava ansiosamente aguardando o tabelão do Placar, né? Que tinha aquelas tabelas que vinham no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, e era bem legal. Preenchendo com caneta. E preenchia todos os resultados, e aí a pontuação ganhava 2 pontos na época, ia preenchendo a caneta para ver o time que estava liderando o campeonato. Então a gente aprendia muito lendo o Placar, né? Que era a maior e melhor revista, talvez, da América do Sul, talvez perdendo só por o Gráfico da Argentina. Da Argentina, né? Que tinha uma tradição também, né? E mais recentemente, já não é muito mais que eu já não tinha acompanhado muito, tem o Lance, né? O Lance também começou, um jornal legal, semanal também, que
que também já estava mais atualizado e infelizmente essas mídias foram engolidas pela internet, né? Hoje é tudo no celular, escalação. O cara bota a escalação lá no vestiário, você já vai pegar no celular, já tem lá no aplicativo do seu time, o aplicativo que você segue já tem a escalação do time. Mas em relação a livro, que vocês estavam falando aí, eu pensei numa coisa, cara. Porque livro no Brasil é um negócio meio caro. Põe caro nisso. O livro é caro aqui. E eu, como já nos outros episódios eu falei que eu já viajei para Inglaterra e tal, e eu ia nas livrarias lá, né? E eu ficava maluco, cara. Porque era um negócio absurdo. Eu fui numa livraria em Londres, cara, que tinha um andar que era maior que... Uma parte do andar era maior que a loja aqui, que é a Trox, cara. Embaixo só de livro de futebol. Não era só, era livro de futebol. Então você pegava lá, tinha livro de todo mundo, né? E os livros 5 libras, 3 libras, entendeu? Então era bem mais barato, e a libra estava mais barata na época, saía 20, 25 reais um livro. Aqui um livro é 60 reais, 80, né? Então é muito mais caro aqui. Então talvez seja essa uma das dificuldades que o pessoal no Brasil tem para acompanhar a literatura sobre futebol e a literatura no geral, né? Na moeda, como a gente está falando de Europa, na moeda local era barato, seja libra, seja euro, ou mesmo antes do euro, né? Estamos falando em lira, em peso, em escudo, em franco e tal. E outra, Renato, você sabe muito bem disso, você acha boas livrarias em estação de trem, né, em aeroporto, não é livraria de meia dúzia de livro best-seller que tem nos aeroportos do Brasil. Cara, né, você pega uma cidade importante no centro da cidade, aquela estação central de Madrid, por exemplo, ou de Milão, de Roma, pô, tem essas livrarias enormes do lado da estação de trem, dentro da estação de trem, aeroporto também, né? Você viu muito isso na Inglaterra, né, principalmente? Sim, e a gente tem bastante banquinha, né, no metrô, essas coisas que... E algumas promoções em lojas e livrarias na Inglaterra, livros de 99 centavos. Você pegava uma banquinha lá, os caras queimando o livro a 1 libra, 99 centavos. E eu, voltei com a mala cheia de livros, né? Eu peguei um monte de coisa. E livro todo relacionado a futebol também, obviamente, né? Então você tem uma gama maior de livros e de condições de comprar, né? Pô, você vai comprar um livro, dá um dinheiro deles, entendeu? Uma unidade, né? Uma unidade de dinheiro dos caras, entendeu? A mesma coisa que você vai na livraria, tem um livro a R$1, um livro novo, sabe, que saiu recentemente, só que demorou para vender, os caras já queimam a R$1. E aqui não, aqui é muito mais caro, né? Então isso aí também dificulta a coleção, né? E se você for importar um livro, como eu comprei alguns livros da Amazon.com nos Estados Unidos ou na Inglaterra, só o frete, eu gastei, quer ver? Eu comprei acho que uns 15 livros, juntar todos os livros dava $25. O frete dava 150. Olha isso. Dólares. Né? Então, eu tive que esperar um amigo ir para lá e voltar para o Brasil para me trazer os livros, que não tinha condições de trazer, entendeu? Então, isso realmente dificulta, né? E livro é um negócio que não precisava ter esse imposto, esse negócio para importação, é muito caro, né? Ô Cleiton, o que você trouxe pra gente? Vamos começar a limpar essa mesa aqui, a gente tem um monte de livro aqui, vamos ver o que tem aí. O que você trouxe pra gente? Então, eu trouxe 5 livros aqui, 5 livros aqui, e posso já começar mostrando aqui? Pode começar. Então, o primeiro é de um jornalista, professor, na verdade, professor de história, até amigo nosso aqui da loja, Dimas Júnior, Futebol e Copas, uma aula de história. Esse livro aqui é um exercício que ele faz. Na verdade, ele faz aquele exercício de fazer a história, o futebol como fio condutor para contar a história, ou ao contrário, usar a história para contar a história do futebol, né? Mais ou menos isso. E assim, ele trabalha com 13 edições de Copa do Mundo. Na verdade, essa aqui é a segunda edição dele. Então, ele colocou mais 2 edições de Copa que não tinha entrado na primeira dele, que é a Copa de 66 e a de 82. É um livro que eu recomendo muito para quem quiser saber das histórias da Copa do Mundo, além do campo e bola, tipo a questão política, socioeconômica, cultural, enfim. É um livro muito bom que eu recomendo de verdade. Bom, na minha... E só lembrando, só um detalhe, desculpa, Felipe. Não, que isso? Vale lembrar para quem acompanha os podcasts aí da Trox, que a gente tinha um podcast só de áudio antes, e um dos episódios com o Dimas. Ele, o Cleiton e o Marcos Passarella. Então lá ele conta dá um resumo legal desse livro dele.
Só procurar aqui no arquivo do YouTube e tal, ou no Spotify, você acha esse capítulo com o Dimas como convidado nosso. O meu primeiro livro aqui está na linha do que o Cleiton trouxe, fala um pouco de história do futebol, talvez seja o livro mais famoso para quem estuda o futebol mesmo. Eu peço perdão aqui em nome da minha cachorra Alberta, quando ela era criança, ela mordeu uma ponta do livro aqui, eu tive que restaurar. Mas enfim, O Negro no Futebol Brasileiro, Mário Filho. Mário Filho é o escritor, jornalista, enfim, intelectual que dá nome ao estádio, o maior estádio do Brasil, que é o Maracanã, né? Esse livro é dos anos 40 ainda, a primeira edição, de 47, 48, não vou me lembrar agora exatamente, mas eu acho que é 47, 48. E ele tem... Bom, é uma sociologia, antropologia, política, história do futebol brasileiro. E por falar em história, tem histórias absolutamente maravilhosas que contam como nasceu o futebol brasileiro e como o futebol brasileiro deixou de ser um esporte de elite, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital do país, e passou a ser o futebol o esporte do povo, né? E a presença do negro no futebol foi a grande chave para democratizar o futebol, né? Tem uma história maravilhosa aqui. Lá em São Januário, em 1927, o presidente era o Washington Luiz, e estava tendo uma decisão entre a seleção de São Paulo e a seleção do Rio. O jogo estava empatado por 1-1, e aí o juiz marcou um pênalti para a seleção do Rio de Janeiro. E aí o que aconteceu? Vou ler aqui um trechinho rapidinho. Ó. Subitamente o jogo para, não continua, o juiz tinha marcado um pênalti contra os paulistas iam abandonar o campo. Washington Luiz, presidente da República, na arquibancada. Fica sério, dá uma ordem a um oficial de gabinete. É ordem para o jogo continuar, uma ordem do presidente da República. E lá desce o oficial de gabinete, a notícia se espalha, Washington Luiz tinha mandado acabar com aquilo, o jogo ia recomeçar. O oficial de gabinete entra em campo, debaixo de palmas, vai até Amílcar e Feitiço. E de cara amarrada dá o recado. O presidente da República ordenava o reinício do jogo. A resposta do Feitiço. Mulato, disfarçado, que nem era capitão do Scratch paulista, foi o que o doutor Washington Luiz mandava lá em cima. Lá em cima sendo a tribuna de honra. Cá embaixo sendo o campo, quem mandava era ele. Não teve pênalti, não teve jogo, não teve coisa nenhuma. Então, é desse tipo de história que trata o Mário Filho, e obviamente ele fala de uma mazela que até hoje atinge o futebol brasileiro, para não dizer mundial, que é o racismo. Tem uma cena incrível aqui do jogador Robson, né, que jogava no futebol carioca. Ele estava num carro, um Cadillac, um carro bonito nos anos 40, e aí um jogador branco que estava com ele no carro, ele chamou um casal de negros de seus pretos sujos, está escrito aqui. E aí o Orlando, que é negro, só que é um negro rico, né, já rico por causa do futebol, ele fala assim: não faz isso, Orlando, eu já fui preto e sei o que é isso. Então, é de histórias, assim, densas, pesadíssimas, que fala esse livro, que eu recomendo muito para quem quer entender de verdade o futebol brasileiro, esse começo do futebol brasileiro. O Mário Filho, que morreu em 1966, mas a obra dele está aqui e, obviamente, está no estádio Maracanã também. Que mais, Cleiton? Que mais tem nessa pilha aí? O segundo que eu vou recomendar é esse aqui, A Sombra de Gigantes, tá? Do Leandro Vignoli. Esse livro aqui é um passeio no futebol, né, no futebol europeu, mas as pequenas torcidas e pequenos clubes do futebol europeu, na verdade, é assim, ele vai em cada cidade onde tem um gigante, né, no futebol europeu, e à sombra desse gigante está um pequeno. Um rival. Por exemplo, um rival que é pequeno. Por exemplo, no Barcelona, o Espanhol. No Bayern de Munique, o Munique 1860. Lá na Inglaterra, em Londres, ele vai no Fulham e vai no Leyton Orient. Por exemplo, eu tô até com a blusa do Fulham aqui, ó, em homenagem. Enfim, na Espanha, ele vai no Raio Vallecano. Tem Enfim, tá na sombra do Real Madrid, né? Tá na sombra do Real Madrid, até do Atlético de Madrid também, né? Que são os dois gigantes. O Real muito maior do que o Atlético, mas o Atlético também, na perspectiva do Raio Vallecano, é muito maior, né? Não tem nem... Mas, enfim, é um passeio, assim, é um livro sensacional. O Leandro escreve super bem. Além de ele relatar histórias, ele entrevista torcedores. E, assim, tem relatos muito legais, assim. Tipo, por exemplo, dos torcedores do Espanhol, que
que se alimentam pelo ódio ao Barcelona, sabe? Tipo, os caras se alimentam disso mesmo, assim, que eles preferem, sei lá, perder pro Real Madrid ao ver o Barcelona ganhar, sabe? Eles entregam jogos, assim, preferem entregar jogos. Se o Real precisar de uma vitória sobre o Espanhol, eles entregam só pro Barcelona não ser campeão. Só pro Barcelona não ser campeão. E aí tem coisas mais interessantes, como o Fulham mesmo, que, assim, é um time que ele tem rivalidade, por exemplo, com o Chelsea, mas não é aquela rivalidade fervorosa, sabe? Tipo, de ódio, assim. Eles meio que, como se diz, assim, meio café com leite, sabe? Diferentemente do Millwall, que também ele vai ao Millwall, e o Millwall já gosta de ser tratado como um time que é odiado por todos. Eles têm até um lema lá. Eu vou perguntar, então, para quem sabe, como diriam de Mário Sérgio, né, o homem que sabe porque já esteve lá, o Renatão, o Renato, essa realidade, especialmente na Europa inteira, mas na Inglaterra, aqui, longe, a gente pode falar que tal clube é pequeno, mas lá não tem isso não, né? Essa briga é forte, e as camisas, os torcedores defendem as camisas dos clubes, os escudos dos clubes com muito amor, né? Muita ênfase, né? Sim. No caso, eu tenho uma passagem curiosa, que uma vez eu estava lá num pub junto com a torcida do Millwall, que eu tenho um grande amigo meu lá, que ele torce pro Millwall, e eu cheguei aí num jogo lá do Millwall, né? E quando eu estava logo montando a loja, e eu citei lá que eu fui lá na Inglaterra buscar camisas de times pequenos, né? E aí eu falei que eu vim buscar a camisa do West Ham, do Fulham, do não sei o que, do Millwall. Os caras deram risada, falou, mas assim, os próprios torcedores do Millwall falaram, mas o West Ham não é pequeno, o West Ham é grande. Então, né? Então, e a comparação deles, eles sabem o lugar deles e sabem que eles são um time de segunda divisão. Eles estão ali naquela divisão, sabem do tamanho deles. O que diferencia o Millwall nessa história toda é a torcida, que foi a torcida mais violenta nos anos do hooliganismo, né? E a única torcida que batia de frente com eles, uma delas era o West Ham, e também a do Leeds. Então, a rivalidade de West Ham e Millwall fica nesse parâmetro de torcidas, porque no futebol, apesar que na história o Millwall tem um pouco mais de vitória do que o West Ham no confronto direto, o Millwall não se compara, né, com o West Ham. O West Ham tem um estádio para 62 mil pessoas e vive lotado, né, então a verba está entre os 20 maiores clubes do mundo. Não. Mas o Millwall é bem simpático, cara. Apesar de eu torcer pro West Ham lá, eu tenho uma simpatia pelo Millwall, porque eu não vivo aquela realidade dos caras, aquela rivalidade e tal. E a mesma coisa do Fulham, né? Nós temos um grande amigo nosso inglês que torce pro Fulham, que é o Robert, e ele fala, né? O Fulham já foi grande na época que era a rivalidade com o Chelsea, como o Cleiton falou, só que ultimamente, por estar em outras divisões, o Fulham não tem mais rival assim, né? Agora que eles estão voltando, esse vai e volta para segunda primeira, então eles estão tentando resgatar essa rivalidade com os times da cidade, né? Que são os times londrinos. Agora, aproveitando que a câmera está voltada para você, Renato, o seu lado da mesa também tem livros. Você vai falar sobre esses livros ou você trouxe só para causar inveja na gente? Não, eu vou falar. Apesar de eu não ser um leitor assíduo mais, né, como o Cleiton, como você, que lê 2, 3 livros ao mesmo tempo, lê dois... Igual, os dois abertos, assim, um na... lê tipo o Superman, né, que lê passando. Mas eu tenho aqui, ó, um que eu queria citar, que eu li faz um tempo, eu já cheguei até a reler esse livro, né? Esse livro é muito divertido. Esse é muito legal, cara. Esse aqui, ó, Febre de Bola, que é do Nick Hornby. E esse cara é torcedor fervoroso do Arsenal, que é o time londrino, né? E ele cita a vida dele baseado no que acontece com o Arsenal. O humor dele, o cotidiano, tudo dele depende dos jogos do Arsenal. Se o Arsenal perde, o cara tá de mau humor. Se ganha, ele tá de beleza. E uma coisa interessante nesse livro, no livro ele começa falando que o futebol inglês não é muito popular no mundo inteiro por causa da violência. Só que esse livro está escrito em 1998, né? E a Premier League tinha 5, 6 anos só, né? Então ele mal sabia né, que hoje em dia o futebol inglês da Premier League é o maior futebol do mundo, a maior liga disputada, mais cara e a mais vista no mundo todo, né? Então você vê como o mundo vai dando voltas, né? E esse cara, para quem não sabe, ele é autor daquele livro que virou filme Alta Fidelidade. Sensacional. É um livro que um filme que foi estrelado pelo John Cusack, né? Que é o dono de uma loja de discos, que faz uma lista de coisas que ele tem que fazer e ele vai cumprindo essa lista, né? E é bem interessante. E vale lembrar também que, recentemente, esse filme e o livro viraram uma série. Viraram uma série. Eu assisti, são 7 episódios e a dona da loja, em vez de ser um homem, é uma mulher. É a filha do Lenny Kravitz, é a Zoe Kravitz.
E ela que é a dona da loja tal, e ela tem uma banda, e também vai a mesma lista. É o mesmo enredo, só que é uma mulher. E o episódio é bem legal, a trilha sonora é fantástica, cara. A trilha sonora da série, né? E ele também é autor de outro livro que virou filme, que é O Grande Garoto, com o Hugh Grant, né? Que o Hugh Grant adota um moleque lá, um pirralho, meio pentelho, mas é bem legal, cara, o filme, é bem legal também. Ele é autor O pirralho não é legal, o filme é legal. O filme é legal, mas o pirralho é gente boa também. Escuta, eu vou perguntar para vocês dois, porque vocês dois leram esse livro, eu também li. Cara, a cada capítulo eu me identificava com alguma coisa desse cara, pensando no próprio time, né? Ou eu tô enganado. Eu não consigo. Esse livro eu não consegui ler distanciado do personagem. Falei, nossa, eu fiz a mesma coisa semana passada, eu fiz a mesma coisa no ano passado. Vocês se sentiam assim também? Sim, só mais antes do Cleiton falar, tem um detalhe também desse livro, que ele foi filmado, né, nos Estados Unidos, só que em vez de futebol, mudaram pro beisebol. Olha aí. O mesmo nome em inglês, né? Só que mudou para beisebol, e a atriz principal é a Drew Barrymore, né? É aquele que era e o Jimmy Fallon, que é o torcedor do Boston Red Sox. E eles mudaram, porque nos Estados Unidos o esporte e o futebol não é tão popular, então eles mudaram o esporte, mas é baseado no mesmo livro. Vai saber se daqui 20 anos o futebol nos Estados Unidos não vai ser o maior do mundo, sei lá. Acho que não, mas enfim, aí já é futurologia. Mas você tá querendo fugir da minha pergunta, é isso? Você não se identificava com o personagem. Você fala, não, eu não sou assim. Não, totalmente. Para quem gosta de futebol, cara, se você é apaixonado pelo seu clube, se seu time perde, você não consegue nem dormir direito na noite, cara. Fica o VT do jogo fica passando na sua cabeça de noite. Você acorda meio de mau humor, né? Dependendo do jogo. Nunca te vi assim? Ainda bem, né? Porque você não veio aqui. Esses dias, né? Sei lá. Mas é isso aí, cara. Identificação total. Mas o Cleiton ainda tem umas coisas para falar, que ele também leu esse livro, né? E tem o lance da Juventus, né, Cleiton, que é legal. Sim, a identificação instantânea, né? Você lê o livro e Qual que é o nome do time? Juventus? Juventus de Turim. Não, ele vai, em certo momento, quando ele vai passando a vida dele, ele vai passando de criança para adolescente, aí ele se torna jovem, aí vira adulto, mas aí durante esse tempo ele vai ampliando, né, o leque dele. Ele continua amando o Arsenal, mas ele começa a observar outros jogos, outras situações de futebol, como, por exemplo, as duas tragédias lá de Heysel, né, em 85, certo. Juventus e Liverpool, né? E os torcedores da Juventus sendo encurralados lá no estádio, lá na Bélgica, né? Pelos hooligans do Liverpool. E depois ele fala de Hillsborough em 89. Ele fala de uma maneira, assim, muito emocionante, assim, porque ele viveu aquele momento, né? Ele viveu mesmo como inglês, né? Ele viu todo aquele processo do futebol inglês sendo banido, né? A partir de 85, né? E aí ele vai vendo o futebol lá dentro da Inglaterra também se deteriorando, né? Até chegar lá o relatório Taylor, lá, já nos anos 90, e depois essa transformação da Premier League, que hoje é meio que o suprassumo do futebol, né? Se ele fala que era meio que o futebol violento, né? Naquele momento, marginal, né? Até hoje é o futebol suprassumo, né? O futebol referência, né? Bem jogado, disputado, enfim, do futebol do globo, né? Do mundo. Bom, já que estamos falando de mundo, então vamos falar da parte mais importante do mundo para o futebol, né? Que é a Europa, né? Sim. Jogos que acontecem à noite, Cleiton. Tem mais um livro para você mostrar pra gente. Exatamente. Esse aqui, ó, Noites Europeias. Lindo livro, lindo. Lindo, maravilhoso o livro, né? Também. Tem até o prefácio aqui do Mauro Betti. Do Mauro, né? Do Mauro Betti aqui. É um livro escrito em 4 mãos, né? O Miguel Lourenço Pereira, que é um português, e o João Nuno Coelho. Acho que os dois são portugueses, eu posso estar enganado. E ele ele traça a linha histórica, né, do futebol jogado de clubes na Europa, né? Desde a The Challenge Cup, que começa lá ainda no século XIX, né? Falar da Mitropa Cup, que é meio que um embrião da Copa dos Campeões. Copa das Feiras. A Copa das Feiras, que é um pouco depois, já é no final dos anos 50, mas ele fala da Mitropa porque era jogado, né, com os países da Europa Central, ali, mais a Itália, né? Os países da Tchecoslováquia, da Áustria, que era o grande futebol ali dos anos 20 e 30, com o Under Team, lá do Hugo Messel, enfim. Mas ele traça essa linha.
também ele conta aquela história do Honved, né, do Wolverhampton vencendo, né, o Honved se autoproclamando o time campeão do mundo, e aí a France Football contestando isso, a partir daí em 55 surgindo a Copa dos Campeões, mas assim, além disso é um grande trabalho também de história da própria Europa esse livro aqui, não é só, né, eles fazem um trabalho primoroso, assim, da história da própria Europa, não só do futebol jogado, né, nessas grandes competições europeias, como você falou, a Taça das Feiras, né, que é engraçado a Taça das Feiras, porque ela é jogada só em cidades com feiras, né, e aí depois ela meio que se transforma na Copa da UEFA, meio que assim, eles pegam, né, e transformam na terceira competição da Europa, porque também tinha a Recopa Europeia, que é a Taça das Taças, enfim, eles contam todo esse panorama e todas essas competições na Europa, a Copa dos Campeões, que virou Champions League. Um exercício muito interessante você pegar mapas da Europa, da época em que começou isso aqui, e mapas da Europa de hoje, para você ver como os limites são totalmente diferentes. Quando começa aqui, você tem uma situação de União Soviética, por exemplo, você tem uma América Central totalmente diferente, o desenho da América Central é totalmente outro, né? E quando a gente fala cidades que reúnem, cidades de feiras, não é aquela feira que tem pastel e caldo de cana, são feiras que reúnem a produção e o comércio de todos os principais países da Europa, é uma tradição medieval isso aí, é muito antiga. Bom, já que ele está falando, o Cleiton falou de Europa e clubes e seleções, eu vou aproveitar e pular minha pilha aqui para trazer esse livro, que também é um livro de história da Europa, história do futebol, história do mundo, que é A Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson, né? E é um livro que, assim, se ele contasse só a história das táticas do futebol, ele já seria um livro importantíssimo, mas ele fala muito também sobre história, sobre comportamento, sobre grandes nomes, né? E grandes camisas que não necessariamente hoje são grandes, mas se você acha que você entende de futebol, você nunca vai poder dizer que a Escócia não é uma camisa importantíssima. Por pior que esteja o Arsenal, por exemplo, em algum momento, o Arsenal sempre vai ser enorme, a Inter de Milão vai ser enorme, a Hungria vai ser enorme, a Áustria vai ser enorme, o Dinamo de Kiev vai ser enorme, e aqui ele explica por quê, né? Por que o Milan dos anos 80 era enorme, porque o Ajax, né? O Ajax nunca vai ganhar uma Champions. O Ajax mudou o futebol mundial, né? E depois fez escola no Barcelona, tudo aquilo que se aprendeu no Ajax. Então, esse é um livro valioso, eu diria, porque ele coloca o futebol europeu e brasileiro também. Ele fala muito da importância dos europeus que vieram para o Brasil, né? E dos brasileiros que desenvolveram o 4-2-4, por exemplo. A história maravilhosa do 3-5-2, que o Bilardo fala que foi ele que inventou na Copa de 86, ganhou o título com a Argentina. Posso e tudo dar mais. um pitaco rapidamente no 3-5-2? Mas não tenha dúvida nenhuma. É que, na verdade, o 3-5-2, se você for pensar, ele nasce mesmo, assim, o embrião dele é na Copa de 82 com a Alemanha Ocidental. Verdade. Você vê a linha da Alemanha Ocidental com 3 zagueiros, com o Stilic, lá assim como o líbero, aí 2 pontas, o Kautz, né? Por exemplo, na direita, o 3-5-2 já era o embrião ali em 82. Se você for a Buenos Aires e usar esse argumento, você vai conquistar 50% da população da Argentina, porque você sabe que, né? E ele fala disso nesse livro, e o Jonathan Wilson tem um livro maravilhoso chamado Anjos de Caras Sujas, que não tem tradução no Brasil ainda, tem em inglês e tem em espanhol, né? E ele conta a história toda do futebol argentino. E a Argentina até hoje tem os bilardistas e os seguidores do César Menotti, né? Que não é aquele, mas é outro, né? Um que veio antes, né? O César Menotti que ganhou a Copa de 78 com um futebol que os argentinos chamam de muito mais próximo da La Nuestra, né? Que é a escola do engante, que é a escola do toque de bola, do refinamento. E o Bilardo fez um time quadrado, só que tinha um cara chamado Diego Armando Maradona, e a gente vai falar sobre isso depois. Então tá aqui mais uma recomendação que vale muito a pena. Ô, Renato, tem mais coisa aí ou não? Sim, tem mais coisas, mas eu queria citar um negócio. Esses livros da Grande Área e da Corner, a gente tem aqui na Trox, principalmente os da Grande Área. E o Pirâmide Invertida é um dos que mais venderam aqui. A gente vendeu bastante esse e o do Guardiola, né? São 2 livros. E a gente também fez o lançamento... Deixa eu mostrar aqui, Cleiton. A gente fez o lançamento aqui, o Leandro, ele veio aqui e lançou esse livro aqui na Trox, né, na Trox antiga, quando a gente era no andar de cima, e
Noites Europeias também, a presença do Mauro Betting, ele veio aqui também e lançou esse livro aqui na loja, então foi bem legal. Foram 2 eventos assim que foram bem bacanas. Mas o que eu trouxe aqui, ô Felipe, foi, para variar, tem um West Ham no meio, né? Que Por que será? Não sei por quê, é coincidência. Esse cara aqui, ó, o Cass, é um negro jamaicano, adotado por uma família branca. Quando ele foi adotado, os pais deles adotivos já tinham em torno de 50 anos de idade. Eles adotaram o Cass. E ele escreveu o livro da vida dele, que é esse aqui, ó, a biografia dele. Esse aqui era o hooligan mais famoso do West Ham United, né, que é a firma do West Ham, que era a Intercity Firm. Porque, na verdade, o nome dele era Carol, que é o nome de mulher. Só que ele é jamaicano, então os caras zoavam ele ele mesmo se assumiu como Cass Pennant. E ele escreveu esse livro que virou filme, né? E esse aqui, ó, é o filme dele. E a gente recomenda para quem quiser assistir o filme também, e procurar nas plataformas aí, que é meio difícil de achar, mas você consegue achar no YouTube ou algum streaming e tal. E esse aqui, ó, que eu comprei, esse aqui é um dos casos que eu comprei em Londres por 1 libra, esse livro, olha o tamanho do livro. Esse aqui é todo o roteiro do livro, né? Do livro que virou filme. Do livro que virou filme, é Olha, o roteiro do filme, esse aqui, ó. sensacional. E inclusive na capa é o autor, né? Esse aqui é o Cass verdadeiro na capa do livro, aqui é o ator que faz o Cass. Então é bem interessante. Inclusive a gente tem um top 5 de hooliganismo, né, aqui no canal do YouTube da loja, que a gente elegeu esse filme aqui como o mais foda de filmes de futebol. E tem um pessoal contestando, falando que é o Hooligans e tal, né? O Hooligans tinha que ser primeiro e tal, mas é questão de voto, né? A gente votou, e esse aqui, pelo fato de ser uma vida real, é um filme verídico, né? Não é o filme lá do Hooligans, que é o Frodo, né? Fazendo o papel de hooligan, que não tem muito a ver. Sensacional, né? Então, esse acabou com o filme. Muito bom. Esse aqui é o real deal que falam, né? Esse aqui é a verdade, né? Então, esse aqui é bem legal. O filme Hooligans também é legal pra caralho, entendeu? É bem bacana. Um monte de molecada que vem na loja hoje em dia, torce pro West, é por causa daquele filme. Mas eu recomendo, se você assistiu Hooligans, assista Cass. Esse aqui, sim, é legal. E se tiver oportunidade, o livro é só importado. Ele não tem no Brasil. Esse aqui, ó. Quando você estiver andando por alguma estação de trem na Europa, com certeza você vai achar por 2 euros, 1,99 esse livro facilmente. Exatamente. O que mais que nós temos? Bom, a gente estava no cenário europeu, Cleiton, quer continuar então? Vamos continuar no cenário europeu. Então, esse aqui, só pelo título, ele já é controverso. Eu tenho sérias dúvidas sobre esse. Eu acho que nós todos temos. E tem a ver com a loja, tá? Esse aqui é legal porque tem a ver com a Trox, com o que a Trox né? Que é a história das camisas dos 10 maiores times da Europa. E é do Maurício Rito e o Rodolfo Rodrigues. Tá bom? E assim, basicamente o quê? Eles contam a história, né, através de ilustrações, ó. Eu até mostro aqui. Vou pegar aqui um time qualquer, Barcelona. Aqui, um time qualquer, pronto, Barcelona. Um time qualquer. Né? O pessoal do espanhol acha que o Barcelona é um time qualquer. Exatamente. Né? Para eles, ou vamos lá passar para outra aqui, o Bayern de Munique, o pequeno Bayern de Munique, né, sendo bem irônico. Mas enfim, dos 10 maiores clubes da Europa, as camisas, né, eles contam através das camisas, né, a história dos 10 maiores clubes da Europa, que acho que a gente contesta aqui pelo menos uns 2. Né? Claro, tipo, tem um aí que tá faltando. Né? Só o Ajax. Só o Ajax tá faltando aqui. O primeiro clube que eu pensaria. Eu pensaria também no Benfica. O Benfica também, eu pensaria. Mas, tirando isso, é um livro bem legal, sabe? Para quem quiser conhecer, quem gosta de camisa de futebol, recomendo. Sabe, aqui ó, Manchester United. Porque em termos de informação ele é perfeito, né? Perfeito. Sim, é perfeito. Ele é cronológico, né? Então ele vai mostrando. Exatamente aqui, ó, do time que você gosta. Aqui. Deixa eu olhar para o outro lado. Juventus, né? Deixa eu ver, Juventus, aqui de Turim. Ele podia fazer uma reedição do livro, os 12 maiores. Os 12, né? incluiria, né? Os dois que faltam, né? Mas basicamente é isso, né? Até times do leste europeu, né? Tipo histórico, você falou lá do Dinamo de Kiev. De importância, né? No caso né? Clubes importantes, né? Tipo... mas enfim, é um livro bem legal, que é recomendado. Não tem West Ham nesse livro, né? Infelizmente não. Segundo eu digo, isso é pequeno. Não tem Napoli também? Não, e poderia ter o Napoli. Que fracasso, poderia. né? Mas o livro é muito legal, gente. O livro é muito legal. Mas aí são times que foram campeões da Europa, né? Não necessariamente, porque o Arsenal nunca foi. É verdade, olha aí. O Arsenal nunca foi campeão europeu. Mas olha aquilo o Atlético de Madrid. Exato. Poderia ter. O Atlético de Madrid, por exemplo.
Mas é óbvio que isso é questionável, e eu tenho certeza que se você jogar na mão de algum europeu que entende futebol, algum jornalista europeu que seja, ele vai falar, não, mas espera aí, tá faltando tal, ou o Chelsea talvez não devesse estar aí, não sei o que tem, o Arsenal, bababá. Porque não tem título europeu, tem muito dessa bobagem, né, que um time... hoje em dia, muitos torcedores de hoje, nem todos, né? Não podemos generalizar, mas comparam a grandeza de um time por ter títulos europeus de Champions League. Igual você falou do Pirâmide Divertida mais uma vez, o Arsenal tem importância seminal na história do futebol. Nasce ali com o Herbert Chapman, né? O WM. Então, quer dizer, não é qualquer coisa. Né? É igual aquilo que eu falei, é igual você falar que a Escócia nunca vai ganhar a Copa do Mundo, que é uma seleção de segunda categoria. Amigos, mas ela nunca vai ganhar a Copa do Mundo. Nunca vai ganhar a Copa do Mundo. Como é maldoso, né? Quem é esse sujeito que você trouxe aqui? Não vai. Eu concordo Desculpa, com ele. com todo o respeito. Eu também, eu concordo, mas é isso. Se não houvesse Escócia, não existiria futebol. Sim, né? basicamente é isso. Ia estar todo mundo correndo atrás da bola, que nem os ingleses faziam no século passado. Cálcio Florentino, talvez, jogando uma espécie Cálcio Florentino, exato. Né? Bom, da minha parte aqui, faltam 3, mas na verdade são 2, porque 2 vão no mesmo pacote. Já que estamos falando de Europa, uma recomendação última de Europa aqui, Futebol e Guerra, do Andy Dogan, que é um estudo incrível, é um livro curtinho, gostoso de ler, para quem gosta de história, para quem gosta de futebol também, futebol para além das 4 linhas, né? E, não vou precisar falar muita coisa, só o subtítulo já conta muito, conta tudo, basicamente. Resistência, triunfo e tragédia do Dínamo na Kiev ocupada pelos nazistas. O boa e velha Ucrânia, né, que tanto se fala hoje. Resumindo, a história é a seguinte: os nazistas, em 41, chegam à Ucrânia, que à época fazia parte da União Soviética, né, era um país da União Soviética, Ucrânia que sempre foi cobiçada pela questão das terras férteis, né, um dos territórios mais férteis da Europa em termos agrícolas, também já tinha uma indústria muito importante. Então a Alemanha vai lá, ocupa a Ucrânia, e nessa intenção de ocupar, eles fazem um campeonato de futebol. E a aeronáutica nazista, né, é o time a ser batido. E o Dínamo de Kiev, em Kiev, né, vários jogadores do Dínamo de Kiev formam o Start, o FC Start, que é o time dos ucranianos, que tinha sido feito para perder, né, para apanhar dos nazistas. Só que eles basicamente se recusam a perder. Né? Eles se recusam a perder uma vez e outra vez, e aí o livro conta a história do antes, do durante e do depois, ou seja, né, das consequências do UFC Start não querer perder para os nazistas. Desculpa, mas um ponto fundamental é que eles eram padeiros, né? Naquele momento ele era um time de padeiros, eles estavam meio que disfarçados lá numa padaria, né? E o time todo, né, basicamente lá dentro, assim. E é interessantíssimo, é emocionante esse livro. Esse é um livro emocionante. A BBC fez um documentário também, logo depois. Não vou me lembrar agora a data do documentário, mas é um documentário que também vale a pena. Aí, para terminar, porque depois a gente vai falar de livro de escritor mesmo, eu vou fazer meu pacote 2 em 1 aqui, e é por isso que eu estou com esse casaco aqui, que não é da época, mas faz referência à seleção. 2 livros que contam a história de um dos mais importantes jogos das Copas do Mundo, que foi Argentina 2, Inglaterra 1, em 1986. O Andrés Burgo escreveu El Partido, que é um livro que conta o antes, durante e depois da vitória por 2-1, com tudo que vocês possam imaginar, desde uma história que já saiu até nas nossas redes sociais, da história da camisa 2 que a Argentina usou, né, que era uma camisa totalmente improvisada, né, com um símbolo totalmente errado, uma camisa que eles foram comprar nas lojas lá do México, porque a Lecoq não fornecia o uniforme 2 que era necessário, que o Bilardo achava que a camisa era quente e tal, tiveram que costurar em cima da hora, botar número de futebol americano, por isso que o número era prateado e não era branco. Então, é um livro muito, muito bem escrito, e esse aqui eu trouxe pelo inusitado, né? Barrilete cósmico, barrilete é o barrilzinho, né? Um pequeno barril, El Relato Completo, do Vítor Hugo Morales. Não é do Vítor Hugo Morales, esse livro foi editado por um cara chamado Ariel Magnus, argentino. E a graça é que ele simplesmente pegou a narração, os 90 minutos da narração do Vítor Hugo Morales, que é aquela narração famosa, né? E transformou em livro. Então o livro não tem páginas, o livro tem minutos, né? E aqui a grafia é feita de acordo com as emoções do locutor, né, do Vítor Hugo Morales, que, aliás, para quem não sabe, tem a coisa mais curiosa do mundo. Ele é uruguaio, né? Então,
Começa aqui com o hino nacional argentino. Olha aqui que coisa sensacional. E tem as propagandas da época também. Aqui achei uma aqui. O Halls Mentoliptus, que nós... o Renatão já chupou muito o Halls Mentoliptus, eu tenho certeza. Caramelos, né? Viva este Mundial com Mentoliptus El Caramelo de Halls. Então tá aqui essa recomendação. Você nunca chupou? Esse não. Esse não. Não. Só do outro. Né? Do Black. Né? O Black, tá bom. Exatamente. Você prefere chupar o Black, então. Exato. É muito mais forte, né? É muito mais intenso, né? O Cleiton. Aí, ó. O cara tá... Nossa senhora. Só vou cortar que ficou pesado. Pode deixar. Sensacional, cara. Aí você vai pros bastidores também. Isso aqui provocou. Meu Deus do céu. Aí ele não consegue segurar, depois ele ri. Bom, então para terminar, é hora de falar de livro de escritor, né, gente? A gente falou só de livro pequeno, coisinha miserável, simples aqui, só livrinho. Aqui falam que a gente, para ser uma pessoa completa, a gente tem que plantar uma árvore, né? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. E aí? Eu não escrevi livro. Eu também Você não. Escreveu? Não, também não. E aí, Cleiton? Então, é difícil falar de você mesmo, né? Mas o último livro que eu vou apresentar é o meu mesmo, é o meu... que é o Da Vinci a Santa Seleção, que eu lancei em 2020, já para 2021. E basicamente é um livro de contos, onde eu faço um exercício imaginativo, caso grandes personagens da história da humanidade, europeus também, né? Não europeus, esses aqui são universais, né? Porque eles são importantes para todo, pelo menos... Para toda a humanidade, né? Humanidade, o mundo ocidental, até para o oriental também, enfim, para o universo. Enfim, aí eu faço exercício imaginativo, caso grandes personagens da história da humanidade, como Leonardo da Vinci, Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Luís de Camões, Galileu Galilei, Mozart, Beethoven, enfim, tivesse o futebol nas suas respectivas épocas, para quais times eles torceriam. Todos eles existiram antes do futebol existir. Antes do futebol existir. Eu tive o trabalho e o cuidado, na verdade, de pensar assim numa linha cronológica, onde personagens, a partir do Da Vinci, lá no Renascimento italiano, até o Honoré de Balzac, que nasce no final do século XVIII, 1799, e morre em 1850. Por quê? Porque o futebol na Inglaterra, o futebol moderno, como a gente conhece, já debateu aqui, ele surge na década de 60 do século XIX. Então, o Balzac morre antes. Então, eu tive esse cuidado para pensar que nenhum vai chegar a ver o futebol mesmo, sabe? E se você tem algum livro preferido que não foi citado aqui, escreva nos comentários, deixe a sua opinião, fala o que você achou do nosso programa, sugira temas para os próximos programas e obrigado aí pela audiência. Muito bem, esse foi o Atrox Podcast número 3, que teve páginas, foi uma edição especial comigo, Felipe Bueno, com o Cleiton Fagundes e com o Renato Martins. Siga a gente nas redes sociais, curta o nosso canal, assista às edições anteriores e daqui a pouco a gente volta com mais.